Abrimos espaço no nosso Bastidores CNN para uma entrevista importante. Vamos conversar com o candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Ele vai discutir com a gente os principais desafios do Estado, o cenário para a corrida eleitoral em Minas, que ficou candidato por bastante tempo ali, tumultuado, principalmente no seu campo de atuação, à direita. E agora, me parece que a coisa desenrolou. Já temos os candidatos postos. Eu queria começar conversando com o senhor sobre esse imbróglio. Como é que se chegou à sua candidatura? Como é que ela foi formada? Trazendo um pouco até de bastidor do que a gente ouvia aqui, candidato, a gente sabia que existia uma opinião dentro do PL, do próprio Flávio Bolsonaro, de que o candidato tinha que ser o senhor. Por outro lado, uma costura foi tentada com o Centrão, com o PP e acabou não vingando. Como é que se chegou na sua candidatura? E mais, como é que o senhor vê hoje, acredito que o principal adversário dentro da direita, que é o senador Cleitinho, dentro dessa disputa? Como convencer o eleitor que dentro desse campo o senhor tem propostas melhores? Seria um melhor candidato do que o senador Cleitinho? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe e todos os telespectadores. Olha, o processo de escolha foi um processo realmente bastante complexo. Lá no início, quando eu me descompatibilizei, no início do período em que todos os candidatos deveriam ali manifestar algum interesse ou sair das suas funções para que estivessem aptos a serem eleitos, o presidente Flávio Bolsonaro me falou: Flávio, eu gostaria muito que você fosse o nosso candidato, vamos tentar construir isso. Eu coloquei o meu nome à disposição, dizendo: olha, eu estou aqui para construir, não é projeto de poder, é para somar, e eu entendo que é necessário, nesse momento, todos aqueles que querem mudar o nosso país devem dar uma contribuição. Então, botei o nome à disposição. Nesse processo, várias construções políticas foram construídas e desconstruídas, né? Foi uma construção e desconstrução permanente, em função de conflitos ali, de interesses ou, eventualmente, de falta de alinhamento entre aquilo que era necessário para que a direita ficasse unida e a realidade. E aí acabou que, devido às incertezas, principalmente do senador Cleitinho, quanto a ser candidato ou não ser candidato, depois idas e vindas do Partido Republicano, o PL achou por bem lançar uma candidatura própria, depois de ter tentado, durante longo e tenebroso inverno, fazer uma união da direita. E aí meu nome estava à disposição, já era o nome preferido do presidente há mais tempo e também de várias outras lideranças do PL, inclusive do senador Rogério Marinho, do próprio Nicolas Ferreira, enfim, e acabou os astros se alinhando e eu estou aí à disposição da sociedade para tentar mostrar tudo aquilo que a gente pode oferecer para Minas Gerais, baseado na minha experiência de gestão, no Sistema S, na Federação das Indústrias. Então fizemos uma revolução no SESI e no SENAI aqui, com números marcantes, extraordinários, e também dentro da própria Federação das Indústrias. Então, temos o que entregar. Além disso, temos uma capacidade política de articulação, né? Sou um construtor de pontes e estou imbuído dessa proposta de transformar o Brasil. Entendemos que o que está acontecendo no Brasil hoje não é bom e que essa transformação passa por Minas Gerais. Candidato, o senhor tem uma larga experiência na FIENG, a gente já conversou várias vezes aqui aos finais de semana sobre pautas econômicas. E Minas Gerais tem um problema endêmico que é a dívida do Estado, que precisou ser equalizada e é uma série de discussões. De que maneira o senhor avalia que, com sua experiência no setor empresarial, pode ajudar também a equacionar as dívidas e os gastos do Estado? Olha, antes de olhar o quadro financeiro, que é crítico efetivamente, a gente tem que entender que o cidadão também precisa de uma melhor prestação de serviço. Então, é ainda mais complexo, porque nós vamos ter que melhorar a qualidade do serviço e equacionar o problema financeiro. Mas foi basicamente isso que eu fiz na FIENG. Quer dizer, a gente fez uma revolução em todas as frentes e temos a melhor qualidade do Brasil. Por exemplo, a melhor escola baixa renda do Brasil é a escola do SESI, Minas Gerais, né?
Das 10 melhores escolas do SESI no Brasil, 9 estão em Minas Gerais pelo Enem, não é um parâmetro nosso interno, né? Então, a gente conseguiu fazer um ajuste de gestão e saímos de 63 mil alunos para mais de 300 mil nesse mesmo período, né? E 120 mil deles com bolsa integral. Então, a gente conseguiu aliar gestão, qualidade e motivação da nossa equipe. Resultados são patrimônio da entidade de saúde de 800 milhões para 5,5 bi, a equipe saiu de 6 mil para 11 mil. Qualidade em todas as áreas, extraordinária. Crescimento em todas as vertentes, inclusive na prestação de serviço da indústria. E fazendo tudo isso com resultados muito melhores, quantitativos e qualitativos. O Estado é bem maior do que um sistema como a FIENG, mas também ele tem inúmeras oportunidades, que são ineficiências acumuladas ao longo de anos. Então, como fazer isso? Aumentar a produtividade do poder público via inserção de tecnologia em todas as áreas. O Estado é mais lento em absorver as transformações e a gente tem que acelerar esse processo. Valorizar o servidor público na dimensão de trazê-lo, engajá-lo nesse processo, porque somente valorizando o servidor público nós vamos fazer essa transformação. Ele tem que fazer parte. Ao mesmo tempo, boa parte do nosso servidor público vai ter que entender que nós precisamos de maior dinamismo no setor público e a gente faz isso via engajamento, é possível fazer, instaurar a meritocracia e, com isso, transformar o Estado. Do lado financeiro, a gente tem que fazer um ajuste de desburocratização, simplificação do Estado em 90 dias. Existem oportunidades represadas no Estado de Minas Gerais em várias frentes, que rapidamente transformariam o engajamento econômico numa maior arrecadação. O nosso Estado ainda é muito burocrático, dependendo da complexidade do investimento, você demora 8 anos para ter uma licença. Então, o crescimento fica represado 8 anos. E tudo por burocracia, nada por melhorar algum parâmetro de proteção à sociedade. Não, nós temos que eliminar a burocracia do serviço público, da prestação de serviço do Estado. Isso impacta a vida do cidadão, impacta a vida das empresas e, consequentemente, afeta a geração de riqueza. Se você destravar isso, você com certeza vai ter rapidamente uma retomada muito forte da atividade econômica, aliado à renegociação da dívida. Quer dizer, no passado não estava pagando a dívida, mas também a qualquer momento a dívida poderia ser imediatamente cobrada e aí haveria uma paralisação dos serviços públicos do Estado, porque a União ia ficar com quase a totalidade das receitas que são repassadas para o Estado de Minas Gerais. Agora não há esse fantasma, tem essa vantagem. Há a desvantagem que vamos ter que pagar a dívida, que não vinha sendo paga. Sim. Mas pelo menos não é a qualquer momento que o Estado pode ficar com as contas bloqueadas. Então vamos usar esse período em que nós temos aí para pagar, para discutir uma renegociação dessa dívida em outros termos, agora sem a faca no pescoço. Não é só Minas Gerais que está nessa situação, outros estados também estão. E eu entendo que, fazendo o choque de gestão adequado, impulsionando a economia e também renegociando essa dívida, agora com tempo, com prazo e criando também um cenário positivo para o governo federal, porque, claro, ter um Estado adimplente é melhor do que ter um Estado inadimplente. Faz todo sentido para a sociedade brasileira e para Minas Gerais. É viável e nós vamos fazer. Eu queria... o senhor está nos dando alguns caminhos aí, compreendo, acho que vão estar no seu plano de governo. Eu queria olhar para os números, né? Quando a gente fala dessa dívida, que vai ser a grande discussão da campanha em Minas Gerais. Já justamente pelo valor exorbitante, né, que o Estado deve. 2025, a gente tem aqui com base em dados oficiais, ficou em 206 bi mesmo com o Propag. Tem um orçamento, se o senhor eventualmente ganhar, vai lidar com um orçamento super apertado, com um déficit de mais de 5 bi só neste ano. Então, eu queria entender se dá para falar em números, como é que o senhor planeja ir diminuindo esse valor exorbitante hoje de mais de 200 bi durante seus eventuais 4 anos de mandato. E mais, dentro desses caminhos, é mais cortar gastos, gerar receitas? Como é essa combinação que o senhor está propondo?
Aproveitando o gancho, o senhor é candidato de Flávio Bolsonaro, mas vamos trabalhar com uma hipótese de o senhor vencer as eleições. O senhor vem a Brasília conversar sobre a dívida com o presidente Lula? Eleito, eu represento Minas Gerais, serei governador de Minas Gerais, dialogarei com qualquer pessoa que estiver sentada no Palácio Planalto, mas com certeza será o presidente Flávio Bolsonaro. Mas se não for, dialogarei com quem estiver lá. Pode ser Zema, Caiado, eventualmente até Lula. Não tenho problema nenhum de fazer o diálogo. Aliás, essa experiência é o que eu tenho. Ao longo de 8 anos aí à frente da federação, sempre fiz esse diálogo com todas as correntes, sem perder os princípios, sem perder aquilo que a gente acredita e, claro, entendendo e dialogando com as pessoas, sempre com empatia também, entendendo o lugar do outro nesse processo. Não tenho dúvida que, para qualquer presidente da República, a situação de Minas Gerais é relevante, dado a relevância do Estado na economia brasileira e também na sociedade brasileira. Então, não tenho dúvida que será discutido de maneira civilizada e republicana com qualquer presidente da República. Obviamente, será muito mais fácil essa compreensão com o presidente Flávio Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que nós rapidamente faremos um pouco de tudo que você disse, né? Um ajuste de gestão, o destravamento do Estado, que rapidamente fará com que a arrecadação suba, sem aumentar a carga tributária dos mineiros. Lembrando que quem paga tributo é a sociedade, empresário só recolhe. Essa é uma verdade que precisa ser restabelecida, porque muitas vezes os governantes de plantão falam assim: olha, eu vou aumentar, dona Maria, o tributo aqui daquele segmento, porque o empresário é muito rico, paga pouco imposto. Dona Maria bate palma, porque vai vir dinheiro para a saúde, para a educação, ela bate palma. Só quando ela vai no supermercado comprar aquele produto, o preço subiu, porque o tributo está embutido no produto. Então, na verdade, quem paga os tributos é a população, sobre serviços e sobre produtos. O empresário meramente recolhe, né? Ele é uma fonte de arrecadação, mas quem pagou foi quem consumiu o bem lá no final da linha. Então, a gente tem que recuperar isso. Então, toda vez que o Estado aumenta tributo, ele deixa a sociedade mais pobre, porque ele retira esse recurso da sociedade. Então, nós queremos aumentar a arrecadação pela expansão do bolo, não aumentando a participação no peso do bolso da população. E nós vamos fazer isso aliando as 3 coisas: corte no gasto, aumento da arrecadação, aumento da produtividade do serviço público via tecnologia. Então, nós vamos melhorar o serviço público, não piorar o serviço público, e ainda mais renegociando a dívida em condições mais favoráveis. Candidato, rapidamente, que a gente tem pouco tempo para o final do jornal, uma última pergunta. Flávio Bolsonaro sempre bancou a candidatura do senhor. Enquanto a gente tinha uma ala do PL dizendo que tinha que negociar com outros nomes, Flávio Bolsonaro sempre disse: eu preciso de uma candidatura própria, exatamente porque Minas Gerais é o microcosmo do Brasil e eu preciso de um palanque forte. Temos o nome de uma espécie de estrela do PL em Minas Gerais, que se chama Nicolas Ferreira. O senhor já conversou com o Nicolas? Ele estará com o senhor? Ele vai ajudar o senhor nessa caminhada ao governo mineiro? O Nicolas fez parte ativa dessa escolha, né, no núcleo duro do PL de Minas Gerais e no núcleo duro do PL nacional, e estará sim comigo. Inclusive, ontem gravamos um vídeo chamando para o evento de lançamento da candidatura, que será segunda-feira, com a presença do presidente Flávio Bolsonaro, e estará totalmente engajado a partir do momento que começa a campanha eleitoral, que é a partir de domingo. Então, tenho certeza que, aliado às forças do PL, que são várias lideranças, como o Nicolas, claro, nenhuma da proporção do Nicolas, mas várias outras também que têm uma presença muito grande no Estado. O PL tem a maior bancada de deputados federais, tem a maior bancada de deputados estaduais e com certeza vai confirmar isso novamente na Assembleia. Então é a principal força política de Minas Gerais e do Brasil. E ser candidato do PL dá uma capilaridade natural, além de tempo de televisão, além de propostas muito consolidadas. E o meu nome também é bem aceito por quem conhece. Tem a menor rejeição entre os candidatos e isso é muito importante. E a menor rejeição por muito. Então, tenho certeza que vamos fazer bonito, vamos ganhar aqui o governo do Estado, vamos ajudar o Brasil a virar essa página.
Conversamos com Flávio Roscoe, candidato do PL ao governo do estado de Minas Gerais. Um bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Boa campanha por aí. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Uribe. Espero vocês aqui, cobrindo aqui as eleições em Minas. Estaremos, CNN Itatiaia, e espaço sempre aberto para o senhor aqui na CNN. Obrigado. Muito obrigado.